Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Escravidão, Laurentino Gomes, volume 3, da Independência do Brasil, a Lei Áurea. E a série do Laurentino Gomes finalmente chega ao fim. Essa série que começou com... Tenho aqui, olha, os 3 volumes. Começou com esse aqui, falando sobre o primeiro leilão de cativos em Portugal, até chegar à morte de Zumbi dos Palmares. É um livro onde ele vai falar sobre a travessia, como era difícil, como esses negros eram então pegos ali na África e armazenados em barracões para depois então serem colocados aí em navios e trazidos para cá. Vai falar sobre os diversos locais que eram destinados, mas principalmente para o Brasil. É assim, um livro tenso, né? Tenso que eu digo as histórias, né? Obviamente, você saber como era aquele contexto. Esse segundo volume vai falar sobre a descoberta de ouro em Minas Gerais. Inicialmente, esses negros tinham vindo para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar, café e algodão, e aí descobre-se o ouro. Então vai falar que um fator interessante que não é divulgado, né? A primeira pessoa a encontrar ouro em Minas foi um escravizado. E esses 2 livros têm vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em algum lugar aí para vocês que ainda não viram verem. E esse terceiro e último volume, lançado agora em 2022, ele vai contextualizar aí entre a independência do Brasil, 1822, até a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. O que o Laurentino traz para a gente aqui nesse livro? A ideia dele aqui é mostrar como que desde 22, desde pós ali 1822, já existe algumas pressões para essa questão da abolição da escravatura. Já existem alguns pensadores que estão refletindo sobre isso e tal, essas ideias incipientes, né, relacionadas a isso. E ele quer, então, nessa primeira parte, mostrar um pouco do contexto da vida dos negros naquele momento, naquele período, e esses ideais abolicionistas que estão surgindo. Ele vai focar também um pouco nos principais nomes, as principais famílias que eram escravagistas, sobretudo no Vale do Paraíba, ali em São Paulo, as grandes fazendas que haviam ali, e como que essas famílias, esses fazendeiros, vamos chamar assim, eles eram contrários à abolição, até porque a escravatura era a máquina que fazia as suas fazendas funcionarem, né? Sem o negro não haveria plantação, não haveria colheita, não haveria produção. E aí aqui, a partir da página 99, ele começa a mostrar a pressão que o Império Britânico começou a fazer para que a escravatura fosse abolida, né? Ele vai chegar, inclusive, até 1850, que é a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, que é uma lei que foi assinada por pressão americana, depois até mesmo de um combate bélico ali no litoral brasileiro, onde um navio que era responsável por fiscalizar o tráfico, né? Ele entrou em combate com o forte ali no Brasil. E essas pressões derivadas desse confronto vão levar à assinatura dessa lei Eusébio de Queiroz, que é uma lei que proibia então o tráfico. Então veja, a lei Eusébio de Queiroz ela não proibia a escravidão, mas ela proibia o tráfico. Então a partir da assinatura dessa lei era totalmente ilegal fazer esse trânsito de escravos da costa africana para o Brasil,
mas que você já deve estar imaginando, não foi respeitado, né? Não foi respeitado, mesmo depois da assinatura dessa lei, milhares de escravizados ainda desembarcaram no Brasil. A fiscalização era feita mais ali no litoral paulista e carioca, então eles conseguem burlar isso, enfim, fazendo o desembarque em outras regiões, então muitos negros ainda são desembarcados ali. Ele vai falar aqui num capítulo também sobre o Valongo, que é uma região ali no Rio de Janeiro que era utilizado como cova rasa para desova, né? Eu não tenho outra palavra para usar que não seja desova. Porque o que acontece? A travessia era muito difícil, levava-se muito tempo, as condições eram precárias, e muitos morriam nessa travessia. Muitos que morriam enquanto está em alto mar eram lançados ao mar, mas muitos morriam também porque depois que eram desembarcados, eles ficavam ali à espera de um leilão para que fossem comprados, para que fossem direcionados. E isso também em condições desumanas e tal, chegavam machucados, chegavam desidratados, chegavam assim, numa situação bem difícil. E esses que morriam então já desembarcados, eles eram simplesmente lançados numa vala ali. Depois de alguns anos foram descobertas ossadas ali e tal, que na época também era uma coisa terrível, porque os corpos, né, cova rasa, os corpos entravam em decomposição, o odor ali na região era terrível e tal. E ainda nesse contexto da situação dos escravos nessa travessia nos barcos, aqui na página 105 tem um relato interessante que em 1829, um reverendo irlandês, ele teve acesso ali a um barco clandestino, né, transportando escravos, e ele relatou o que ele viu. Olha só. Em 1829, já a caminho de volta para Londres, Robert Walsh testemunhou a abordagem do negreiro português Veloz, flagrado com uma carga ilegal de africanos escravizados. O navio tinha partido da África havia 17 dias. Nesse período de pouco mais de 2 semanas, 55 negros haviam morrido e sido atirados ao mar. Surpreendido por um cruzador britânico no meio do Atlântico, o capitão ainda tentou fugir. A caçada se prolongou por 30 horas. Depois de receber alguns tiros de canhão no casco da embarcação, o comandante finalmente se rendeu. Ao subir a bordo, Walsh surpreendeu-se com o que viu. Os 336 homens e 226 mulheres, num total de 562 pessoas, viajavam todos imobilizados por correntes e colares de ferro e trancafiados sobre escotilhas gradeadas abaixo do convés. A área de confinamento, segundo descreveu, era tão baixa que eles se sentavam entre as pernas uns dos outros, tão amontoados que não havia possibilidade de se deitarem ou mudarem de posição durante o dia ou a noite. A partir da costa africana tinham sido todos marcados a ferro quente, como ovelhas, com as marcas dos diferentes proprietários imprimidas em seus peitos e braços. Em um dos compartimentos, com altura entre 70 e 90 centímetros e área de 5 metros por 6,5 metros, 32 metros e meio quadrados, estavam apinhadas as mulheres adultas e meninas. Em outro de 12 metros por 6,5, 78 metros quadrados, viajavam os homens e os meninos. Então você imagina, né? Ele ainda vai seguir descrevendo que algumas crianças, alguns velhos, alguns adultos, todos estavam em estado de completa nudez, rastejando para experimentar o luxo de um pouco de ar e água fresca. Então você vê que mesmo já próximo, né, ao período aí da abolição, há essas ilegalidades e, enfim, essas condições desumanas, né? Ele tem um capítulo aqui também interessante, 2 capítulos, 12 e o 13, onde ele vai falar de alguns contextos ali na África, onde ele vai mostrar que essa escravização ela não era feita simplesmente para uma certa classe social, vamos dizer assim. Não eram simplesmente somente negros pobres e tudo mais. Ele vai contar que ela era fruto dos diversos conflitos, das diversas batalhas que aconteciam ali na África, né? Você tinha então, por exemplo, o caso de Nha Agotimé, que numa disputa pelo trono ali na África, filho dela perde essa disputa e ela então, ou seja, a mãe do derrotado, ela é enviada para o Brasil como escrava e depois o filho dela consegue
vencer lá e assumir o poder, e vem inclusive aqui no Brasil, região de Pernambuco, Rio, São Paulo, para tentar encontrar a mãe, mas nunca não há registro de se tenha encontrado ou não. E essa provavelmente foi a que fundou um dos mais antigos terreiros de candomblé que se tem na região do Maranhão ali. Ele vai mostrar isso aqui também. Existe essa mitologia que talvez fosse uma rainha africana que tenha fundado esse terreiro. Tem uma parte, então, quando ele vai então na progressão do livro e chegando já próximo ao período da abolição, onde ele vai mostrar, depois de algumas revoltas e, enfim, alguns casos isolados ali de revoltas, ele vai mostrar como que os senhores de escravos começaram a produzir um manual trazendo orientações para que os negros se comportassem melhor. Ele vai dizer, olha, seja mais brando nos castigos, permita que eles tenham um período aí de lazer para ter as danças deles, a questão das culturas deles, permita que eles tenham também um terreninho ali para plantar a horta deles, mas eles são obrigados a vender somente pro senhor ali da casa grande, né? Trazendo aí alguns subterfúgios, né, para que o negro ele não ficasse então tão arredio, e principalmente a questão religiosa, né? A religião ela foi um fator fundamental para essa domesticação da pessoa escravizada, que inclusive uma das ideias é de que aquilo era vontade de Deus e eles deveriam se submeter e tudo mais. E aí ele caminha então mais para o final aqui, para as questões da abolição. Ele vai trazer aqui alguns relatos interessantes sobre os abolicionistas, principais abolicionistas, uma mini biografia desses principais abolicionistas. Ele vai mostrar aqui como que a sociedade lidou com essa questão da abolição, porque, de novo, os senhores de escravos não queriam se livrar, abrir mão do seu patrimônio, entre aspas, né? E, inclusive, uma das argumentações é que aquilo era propriedade privada, né? E ele vai argumentar também como que o império, sobretudo aí na pessoa de Dom Pedro II, era muito dependente do apoio desses senhores escravagistas para se manter no poder, apesar de ter indícios de que muito cedo ele já tinha ideais abolicionistas, mas não podia apoiar isso de forma pública e da forma como seria necessário na época, pela necessidade desse apoio. E uma das argumentações de Laurentino aqui é que o que impulsionou a proclamação da República em 1889 foi exatamente a assinatura da Lei Áurea em 1888, porque muitas pessoas que ficaram insatisfeitas com a assinatura, só relembrando, né, Dom Pedro estava fora do país, cuidando da saúde, e quem assina então a lei foi a sua filha, a princesa Isabel. E então há um relato aqui até que ele vai dizer que Dom Pedro, quando ficou sabendo, né, quando chegou para ir lá a carta, o telegrama, de que a assinatura havia sido feita, de que ele chorou. E, enfim, não se sabe o motivo do choro, mas de que ele havia chorado. Então, ele mostra que esses senhores aí, fazendeiros e tudo mais, que haviam ali muitos escravos no seu plantel, apoiavam o império, mas que após a assinatura, eles de uma hora para outra se tornaram totalmente republicanos e passaram a apoiar, então, a proclamação da República. Daí o autor, então, passa a mostrar como que foi o contexto pós-abolição, né? Porque os negros, a partir da assinatura da lei, saíram, abandonaram as fazendas, mas precisavam comer, precisavam dormir, precisavam de um teto sobre as suas cabeças, precisavam viver, tocar a vida. E como ele vai mostrar aqui, diferente do que foi feito com os imigrantes, apesar dos imigrantes também terem vindo no início com uma condição bem subhumana, mas alguns imigrantes, em determinado momento, receberam dinheiro para vir, incentivo, receberam terras e tudo mais. E isso não aconteceu. Os negros simplesmente abriu a porta da senzala e falaram tchau. E tchau para a rua e pronto. E depois que passou a adrenalina ali da festa e tudo mais, precisavam comer, precisavam seguir a vida. E muitos deles, por causa dessa necessidade, se submeteram de novo, então, a voltar para as fazendas onde antigamente eram escravos,
para serem agora trabalhadores, mas em condições da mesma forma desumanas. Uma das estratégias dos fazendeiros foi construir ali certas vendinhas, né, certos comércios, para que os negros comprassem ali aquilo que precisavam, comida e tudo mais, mas se endividavam, compravam fiado, se endividavam, e as dívidas, por causa dos preços exorbitantes que eram praticados ali, as dívidas eram perpétuas. Então eles tinham que ficar trabalhando ali, precisavam continuar comendo, vivendo, então precisavam comprar mais e entravam nesse limbo, né? De comprar, fazer dívida, trabalhar para pagar a dívida. Comprar, fazer dívida, trabalhar para pagar a dívida, mas com um salário, enfim, não tem nem o que dizer, baixíssimo, nunca conseguiam sanar essas dívidas para serem verdadeiramente livres. Acaba que então a assinatura da lei, a abolição, ela só foi uma questão técnica nesse primeiro momento, obviamente, mas o seu valor prático ele continua a mesma questão ali. Ele vai passar aqui nesse decorrer das argumentações sobre a lei do sexagenário, vai passar sobre a lei do ventre livre. Bem interessante, gente. É um livro que fecha, então, de uma forma muito interessante essa trilogia, esse relato desse período tão triste da nossa história, da história do nosso país, né? Um período que não pode ser esquecido e que tem aí seus desdobramentos até hoje, né? Enfim, fechou bem a trilogia, fechou bem aí a história, o relato. Tá aí, os 3 volumes, né? E esse último volume, que é o nosso vídeo de hoje. Como eu disse, vou deixar o card aqui das outras resenhas para vocês que ainda não viram. E vou deixar o link também na descrição do vídeo. Você comprando o livro pelo nosso link, você contribui com o nosso canal. Porque a gente não paga nada a mais por isso. Contribui para que a gente continue trazendo essas resenhas, esses materiais de qualidade aqui para vocês, tá bom? Como sempre, curta, compartilhe esse vídeo. Comente aí embaixo para aumentar e melhorar a gente no engajamento e para a gente continuar trocando ideias sobre esse assunto também, né? E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente tá por lá, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos deste canal.